pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Olha só, inaugurando uma nova sessão no canal do YouTube do Grande Prêmio, o GP Recomenda, que nada mais é do que uma lista de cinco motivos para a gente ver a Fórmula 1. Essa sessão, na verdade, a gente costumava fazer em forma de texto lá no Grande Prêmio, mas como esse ano a gente vem com novidades aí, a semana passada estreou o podcast, a gente vem fazendo muitos vídeos, né, vídeo GP em Loco, GP às 10, então resolvemos mudar um pouquinho o formato dessa sessão e trazê-la também para o canal do YouTube. Então, a partir de agora, toda semana anterior a GP, falaremos aí dos 5 motivos para não perder a corrida da Fórmula 1. E nesse final de semana, então, já tem corrida, GP da China, né? Domingo, Bahrein, uma semaninha só de intervalo. Aliás, esse ano a gente vai ter muito disso, viu? Principalmente ali final de junho, julho, muita corridinha uma atrás da outra, vai ser bacana, não sei para as equipes, né? Mas pra gente vai ser divertido. Bom, falando desse GP da China, terceira etapa do campeonato, um campeonato que começou até surpreendente, né? Porque depois da pré-temporada, a Mercedes já veio com aquele carimbo de favorita, mas ainda não venceu. A Mercedes está devendo, né? Foi pega no contrapé aí na Austrália, por conta da estratégia da Ferrari, aquele incidente com a Haas, e também no Bahrein. Chegou lá no Bahrein, a Ferrari deu um passeio nos treinos, fez a primeira fila do grid, e a Mercedes se mostrou um pouco perdida, né, até assim, mas em meio a dificuldades com os pneus, principalmente com os super macios, ficou fora da primeira fila, ainda teve que trocar o câmbio do carro do Hamilton, que apresentou um vazamento que vinha lá da Austrália, então já acendeu uma luzinha aí da confiabilidade desse carro da Mercedes. O inglês foi punido, largou em nono, e aí, né, numa estratégia totalmente diferente dos ponteiros, foi lá pra frente, né, com uma parada só, pneus macios no começo, depois tacou um médio ali para tentar alcançar os primeiros. O Bottas seguiu essa estratégia, mas com super macio antes, né, por conta da classificação, e chegou muito perto do Vettel. Na verdade, eu acredito que a Mercedes até venceria a corrida se não fosse o Vettel lá pilotando aquela Ferrari, né? O Vettel arriscou a não fazer uma segunda parada, havia essa previsão de uma segunda parada, mas devido aos problemas no pit stop do Raikkonen, a Ferrari resolveu arriscar. O Vettel também cuidou bem, ali tentou, né, minimizar o desgaste dos pneus e foi recompensado. Ele até contou, né, que tentou enganar a Mercedes, dizendo que não, que tá tudo bem e tal, mas no fim ele estava brigando muito com os pneus lá para levar a Ferrari até o final. Foi recompensado, como eu disse, mais uma vitória no bolso, 50 pontos, 17 de vantagem para Lewis Hamilton, que agora precisa desesperadamente responder, né, tanto ele como a Mercedes. Então, a Mercedes, esse trabalho Mercedes-Hamilton, é a nossa primeira razão para assistir essa corrida, ver como que eles vão reagir, né, diante de 2 derrotas seguidas, e agora, com um prazo de uma semana só, entre uma corrida e outra, ter que achar alguma coisa ali para surpreender também a Ferrari em termos de estratégia, usar do melhor carro que eles têm. E uma vantagem para a Mercedes é que essa pista de Xangai se adapta muito bem ao carro deles, né? Tem um retão, então o motor vai pesar aí, então vamos ver o que a Mercedes consegue. Uma coisa assim que pode também ajudar a Mercedes é a combinação de pneus que a Pirelli vai levar para Xangai. E é uma combinação bem curiosa. Eles vão levar os médios e os macios, que foram usados lá no Bahrein também, mas os ultra macios, né? Ao invés de levar o super, vai levar o ultra. Então, assim, quem sabe a Mercedes consegue tirar mais proveito desse pneu de um estágio mais macio lá em Xangai, até porque as temperaturas em Xangai devem ser muito menores do que no Bahrein, onde a Mercedes teve mais dificuldade também com o calor, né? Então lá em Xangai, temperaturas mais baixas, de repente uma chuva, alguma coisa assim, pode ajudar esse time da Mercedes aí a desencantar, né? E responder a esses 2 ataques, digamos assim, fortes que eles receberam da Ferrari.
O Hamilton tem a seu favor 5 vitórias já lá em Xangai, então é uma pista que ele conhece bem, que ele já venceu muito, e pode não parecer, mas esse tipo de coisa ajuda, né, até a cabeça do piloto, porque ele chega num lugar onde ele já venceu muitas vezes, quer dizer, confiante, então isso pode também desempenhar um papel decisivo aí para essa busca da Mercedes em responder, então, e tirar o sorriso do rosto dos caras de Maranello. E falando nos caras de Maranello, eles, né, formam o nosso segundo ponto, né, nossa segunda razão para não perder essa corrida lá da China, porque assim, o Vettel vem num desempenho fortíssimo, né, como sempre, é um cara assim que não dá para descartar nunca, ele é muito inteligente, ele sabe ler muito bem a corrida, é rápido, e quando nada acontece assim extraordinário e tudo mais, e tem o carro na mão, como parece ser o caso, né, que ele realmente, essa Ferrari, né, tá na mão dele, ele é muito forte, né, então assim, vai ser difícil de trabalhar com esse Vettel. Só que além disso, a Ferrari tem um segundo piloto também igualmente forte, porque o Raikkonen tá no início de temporada muito bom, muito forte, né, ele foi bem na Austrália, quer dizer, largou na frente do Vettel, ficou a primeira parte da corrida na frente, depois, claro, a Ferrari trabalhou com aquela estratégia para colocar o Vettel à frente, mas ele vinha fazendo um bom trabalho. Se repetiu no Bahrein, nos treinos livres, o Vettel não foi mais rápido que ele, ganhou a pole, é verdade, mas o Raikkonen lutou ali até o fim, também na corrida vinha muito bem, então o Raikkonen, por exemplo, tá melhor, bem melhor do que o Bottas, né? Então, assim, é uma coisa que a Mercedes também precisa ficar de olho. E aí o que leva a gente a pensar o seguinte, que a Ferrari, com esses dois caras mais próximos, assim, podem ser uma ameaça, né? Os dois mais próximos podem ser uma ameaça ainda mais real, assim, ainda maior para essa Mercedes que tenta responder nesse terceiro GP da temporada. Terceira razão para a gente ver a corrida, Red Bull. A Red Bull parece estar um pouco afastada dessa briga entre Ferrari e Mercedes, né? Porque assim, ela não conseguiu ainda dizer a que veio. Porque na Austrália teve problema com a punição do Ricciardo, depois aquele erro do Verstappen quando ele perseguia o Magnussen, também no final ainda o Ricciardo chegou no Raikkonen, mas né, ainda não deu pra gente ter uma ideia dessa Red Bull. E o GP do Bahrein agora foi um desastre, né? Ricciardo parando já no início, na segunda volta, provavelmente com problema em uma das baterias do motor, então, né, não conseguiu completar nada, e ele tinha muita confiança no ritmo de corrida dessa Red Bull, mas ficou pelo caminho. O Verstappen se envolveu em um incidente com o Lewis Hamilton, os dois se tocaram numa disputa de posição ainda no começo da prova, furou o pneu, danificou o difusor, fim de corrida para o holandês também, né? Até um pouquinho antes da metade da corrida a Red Bull já estava juntando as coisas aí, porque já tem corrida agora, né? Então vamos adiantando o trampo. E assim, o que vai ser dessa Red Bull? Vamos ver agora nesse final de semana. Ano passado eles foram para o pódio, então foram bem, saíram bem nessa corrida, mas a corrida também começou com chuva, pneus intermediários, né, a corrida meio confusa, assim, ano passado, assim, né, por conta das intempéries e tudo mais. Vamos ver o que acontece nesse ano, mas a Red Bull tá devendo. A Red Bull tá devendo ainda dizer a que veio e se colocar realmente aí como terceira força, ou uma força mais próxima das duas ponteiras. Depois da Red Bull, McLaren. Bom, a McLaren, assim, a gente não pode dizer que ela tá perto da Red Bull ou das ponteiras. Não tá. Mas também não tá na liderança do pelotão intermediário. Ainda assim, ela vem mostrando um desempenho muito consistente. O Alonso foi na Austrália, 7º ontem, os dois carros pontuando. Tanto é que o Alonso aí, 4º colocado no Mundial, quem diria, né? Mas como ele mesmo disse depois da corrida, ainda tem um passo muito grande para essa McLaren, em termos de performance mesmo. Não tem performance o carro, e é isso que eles vão trabalhar a partir de agora. Essa prova da China vai ser muito interessante para também analisar o quão bom é esse motor Renault, né? Tem essa
retona lá e tudo mais. Vamos ver como é que essa McLaren se comporta nesse tipo de circuito que exige também mais dos motores. E por fim, falando em motor, Toro Rosso. Grande dia da Toro Rosso, né? Principalmente o Pierre Gasly. Ele fez uma corrida muito legal, sensacional, largou bem, passou o Ricciardo na largada, foi consistente do começo ao fim, deu um chega pra lá no Magnussen lá depois quando a corrida retomou o ritmo normal. A estratégia funcionou direitinho, não teve problema de confiabilidade, foi muito melhor que o companheiro dele, mas assim, quarta colocação, herdou a quarta colocação, é bem verdade, por conta do Raikkonen, mas assim, muito boa, muito bom o desempenho dessa Toro Rosso. Vamos ver agora a prova de fogo, que é uma pista como essa de Xangai, ver se eles continuam nessa balada. Então assim, legal também ter esses caras entrando nessa briga pelo pelotão intermediário, e é uma razão interessante da gente ver como é que se comporta, né? Essa Honda agora tão bem, tão melhor do que eles se apresentaram na Austrália e à frente da McLaren na corrida. Então assim, 5 pontos bacanas pra gente não perder o GP de Xangai, que acontece nesse final de semana, agora voltando para aquele horário da madrugada. O Grande Prêmio acompanha tudo em tempo real, ao vivo e em tempo real. Tá certo, gente? Eu volto agora depois do GP da China, antes do GP do Azerbaijão, para falar dos 5 motivos pra gente não perder a Fórmula 1, certo? A gente se vê. Tchau!